Bom dia, galera do primeiro ano. Bom dia a todos. Que todos tenhamos aí uma excelente semana. Sociologia, né? Hoje eu deixei esse fundo de tela aí, Taylorismo e Fordismo, porque eu vou fazer vou rememorar lá a página 6 da apostila 2 de Sociologia, né? Que a gente estava vendo aí, modo trabalho e produção, né? Eu coloquei para vocês o que é trabalho na última aula nossa de agosto. E aí hoje a gente vai falar, né, na página 6 sobre Karl Marx, né, a praxis humana, e vamos falar aí de Taylorismo, Fordismo e produção e produtividade. Aí deem uma olhada aí, né, as características do Taylorismo, do Fordismo, que a gente vai entrar daqui a pouco. Eu deixei essa parte aí para que vocês possam, se possível, printar até a tela, né, para ver essas peculiaridades aí que com certeza eu vou pedir na avaliação. Tá legal? Então vamos lá. Página meia dúzia, Marx e a praxis, ou praxis. Praxis humana. Então, assim, primeiro vamos entender o que é essa praxis humana, né? Sempre a gente colocando aí sobre produção e produtividade, né? Só para rememorar para vocês, tá lá na página meia dúzia, né, de vocês. Praxis, Marx e a praxis humana. Quando a gente fala de Karl Marx, né, a exemplo aí do que o Paulo cobra de vez em quando, ele era um socialista, né, as ideias dele eram totalmente para frente do século que ele viveu, né? Então a gente tem que ter em mente, deixa eu sair aí, para quem ainda não printou, printa aí, tá? Então assim, acompanhe lá na apostila de vocês, página meia dúzia, né? Primeiro assim, quando a gente fala de praxis humana, né? A gente pode definir essa palavra, né? Como conduta, ação, tá? Uma conduta, uma ação. Então aqui no caso aí seria a conduta humana, a conduta na visão, né, de Karl Marx, tá legal? Então, quando a gente analisa a desenvoltura de Karl Marx para essa palavra, é, é um, eu posso colocar que é o materialismo, né? Eu vou comparar o materialismo e o idealismo, que reproduzem aí a estrutura da sociedade de classes, né? É como se eu dissesse para vocês, a exploração do homem pelo homem. Então, nesse ponto, Karl Marx ele introduz o seu conceito, né, de praxis, uma praxis revolucionária, ou seja, a coincidência da transformação das circunstâncias na atividade humana. Resumindo, ele vai retratar as lutas de classe, né? O conceito de praxis ele é muito anterior à filosofia marxista, né? A gente pode colocar aí que ele é vertente do pensamento de Aristóteles, tá? Mas foi pelo intermédio do Karl Marx que esse conceito ele se evoluiu, se aprofundou, passando a ser então um elemento central do que nós chamamos de materialismo histórico. Mas se a gente for ver o preceito da filosofia, seria a construção e a desconstrução, né? Numa luta de classe, tá legal? Então é isso. Vamos lá então, página meia dúzia. Então tá lá no último parágrafo, tá? Marx e a praxis humana. Marx foi essencialmente um estudioso da sociedade capitalista do século XIX. Né? Em sua vasta obra, ele considerava o trabalho como elemento que transforma a natureza e estabelece necessariamente uma relação
entre indivíduos, em um processo constante de satisfação das crescentes necessidades humanas. Essa concepção remonta a Adam Smith, né, economista britânico considerado o pai do liberalismo, que em sua obra mais importante, A Riqueza das Nações, escreveu. Olha o que o Adam Smith coloca. Toda pessoa está continuamente empenhada em encontrar o emprego mais vantajoso para o capital de que dispõe. É sua vantagem pessoal na realidade, e não a da sociedade, o que tem em vista. Mas o estudo da sua vantagem pessoal, naturalmente, ou melhor, necessariamente, o leva a preferir o emprego mais vantajoso para a sociedade. Ou seja, esta concepção de trabalho coletivo, ela é transformadora da natureza. E o exterior do indivíduo, mais para o próprio da sua natureza, é o que Marx chama de praxis, né? Para os sociólogos marxistas, o ser humano é, antes de tudo, um ser de necessidades. O que é um ser de necessidades? Que se preocupa com aquilo que está dentro do seu convívio e não faltar aquilo que está dentro do seu convívio. Tá legal? Então, o ser humano é, antes de tudo, um ser de necessidades. Essas necessidades, não somente individuais, mas também sociais, sejam elas políticas ou não, imediatas ou cultivadas, naturais ou artificiais, reais ou alienadas, só podem ser satisfeitas de forma racional e consciente. No plano de praxis, distingue-se os seguintes níveis: a base, que compreende a produtividade, as produtivas técnicas e os sistemas de produção, as estruturas e a superestrutura. A praxis ainda pode ser definida como repetitiva, mimética. O que é mimética? É reproduzir com igualdade, tá? Ou inovadora. O trabalho repetitivo está presente em todas as manifestações das sociedades humanas e não cria o novo. A prática mimética, ou seja, a prática da repetição, pode até proporcionar eventuais criações novas, mas tende a copiar modelos sem preocupação de entendê-los. A praxis inovadora é a atividade revolucionária. Sem esta, os seres humanos não teriam dados os saltos técnicos, políticos e culturais que deram no decorrer da sua história. Então, o fato de, na produção, tudo ser repetitivo, né, ele chama de praxis a necessidade, a, a necessidade de se acabar com a necessidade. Né? Depois eu ainda vou até colocar uma frasezinha muito bacana para vocês sobre essa questão da necessidade. Então, assim, no que diz respeito à produção e produtividade, mimetismo seria a repetição e o praxis seria você suprir, procurar suprir através da sua produção a sua necessidade, não só a necessidade individual, como a necessidade social, política, econômica, enfim, tudo aí, tá? Então, assim, quando a gente fala de produção e produtividade, né? Só um minutinho, deixa eu ver se a imagem aqui tá boa. Quando a gente fala de produção e produtividade, a gente tem que saber a diferença básica entre produção e a produtividade. A produção eu vou chamar de medida, é uma medida de resultado. Produção, uma medida de resultado. Enquanto que produtividade é uma medida ligada ao desempenho. Então, a minha produtividade seria quantitativo, né? E a minha produção é o resultado dessa quantitatividade, se é que vocês me entendem. Então, enquanto que produção significa o volume, produção é o volume dos bens produzidos. Então, eu vou produzir 150 aparelhos celulares. Isso é a minha produção. Produtividade se liga à velocidade com que eu produzir, a eficiência da minha produção. Tá claro isso? Então tá lá, na página 7. Um exemplo do fenômeno revolucionário da praxis coletiva inovadora está no processo gerador da maquinofatura durante a Revolução Industrial.
Desde o século XV e XVI, um grande problema para os empresários era encontrar formas de aumentar a produção de bens, até então manufaturados com o intuito de expandir as margens de lucros, ou seja, aumenta-se a quantidade para aumentar aí a lucratividade. Os limites do trabalho artesanal tinham sido atingidos e havia um mercado expandido em níveis globais. O primeiro passo foi criar novas formas de organização do trabalho nas manufaturas, de modo a aumentar a produtividade no trabalho. É comum a associação direta da produção com produtividade, mas são concepções diferentes que precisam ser esclarecidas. Produção é o resultado, como eu coloquei, é o resultado concreto do trabalho. Palpável, tangente. Sobretudo, se trata, por exemplo, de uma tecelagem. São os fardos de tecido ou as roupas fabricadas pelo trabalhador. Produtividade é a relação entre a produção e tempo, aquilo que eu chamei de eficiência, né? É a velocidade e a eficiência com que se produz. Então, assim, no segundo parágrafo lá, os padrões ingleses do século XVIII perceberam que podia usar o conhecimento que os artesãos tinham de todo o processo de produção para segmentá-lo. Quando diz segmentar, é fragmentar, dividindo tarefas em partes. Se todos sabiam fazer tudo, cada um podia se encarregar de uma etapa da produção. Essa experiência por si só já revelou um considerável aumento da produtividade, mas ainda não era o suficiente para a ambicionada modernização do sistema produtivo. A divisão técnica do trabalho, segredo revolucionário da burguesia, possibilitou a observação meticulosa dos movimentos de cada etapa da produção. Daí a invenção dos engenhos mecânicos que pudessem substituir os movimentos da mão humana. Foi um passo. Dos primeiros teares à máquina a vapor, a Revolução Industrial gerou a fábrica na acepção moderna do termo maquinofatura, substituiu a manufatura. Cada máquina podia fazer o trabalho de vários trabalhadores, e mais rapidamente. O artesão, detentor de segredos de toda a produção, desapareceu para dar lugar ao operário, que era responsável por apenas uma fase do processo produtivo e que poderia, com uma grande massa de desempregados, substituídos pelas máquinas. Então, assim, último parágrafo dessa parte. Além do trabalho pesado, das condições insalubres das fábricas, o excedente de horas trabalhadas e dos baixos salários eram comum o uso da mão de obra infantil com carga e tarefas similares aos trabalhos realizados por adultos. Ou seja, qualquer um poderia desenvolver qualquer atividade na medida que era um trabalho repetitivo, tá legal? Então não esqueçam disso. O fato de ser esse trabalho repetitivo fez com que a mão de obra ela fosse extremamente desqualificada, sendo possível até crianças, né, estarem desenvolvendo aí qualquer tipo de atividade. Então a diferença, mais uma vez, só para rememorar, a diferença entre produção e produtividade. Se eu fosse colocar em termos de agricultura, a produção é o total produzido, independente da área que eu vou plantar. E produtividade seria o total produzido em determinadas áreas com a eficiência. Tá legal? Espero que tenham entendido aí essa diferença. Baseando-se nessa diferença, eu vou falar um pouquinho dessa imagem, né? Que nos remete aí ao Taylorismo e ao Fordismo. Por gentileza, página 7 lá da apostila de vocês. Então tá lá, no final do século XIX e no início do século XX, a divisão social do trabalho ampliada acabou por originar uma divisão mundial do trabalho. Já esboçada no processo de expansão colonial iniciado no século XV pelos portugueses, nações inteiras foram legitimadas como fornecedoras de matéria-primas e de produtos primários,
sendo também consumidoras dos produtos industrializados produzidos nos centros capitalistas mais avançados. Tá? Fatores que tornou necessária uma produção em massa para o consumo da massa. Uma produção em massa para o consumo da massa. Tá? Então, assim, o capitalismo ascendente criou, então, o sistema Taylor de produção, nascido dos trabalhos do engenheiro estadunidense. Essa administração científica ela é conhecida como Taylorismo. Tá? Ele concebeu a ideia de que os operários foram encaixados como se fossem também peças de uma imensa engrenagem fabril. A alienação do trabalhador em relação à sua função e ao produto do seu trabalho estendeu-se à alienação de cada operário também em relação aos demais seres humanos com quem interagia. Seu ritmo de trabalho passou a ser determinado pela linha de produção. Tá? Seu ritmo de trabalho passou a ser determinado pela linha de produção. Tal sistema viria a ser ainda mais aprimorado por Henry Ford, que criou as linhas de montagem com esteiras rolantes na sua fábrica de automóveis nos Estados Unidos. Como bem disse Ford, não pago meus empregados para pensar, eles são pagos para produzir. No Fordismo, cada operário era apenas uma peça de uma engrenagem maior, sem domínio sobre o processo produtivo, o que mantinha o poder na mão dos administradores e diminuía as possibilidades dos trabalhadores se organizarem para fazer qualquer reivindicação. O foco estava na produtividade, conseguida através de um controle rigoroso das atividades do trabalhador. Em 1908, o mundo pôde conhecer o grande sucesso do Ford Modelo T, símbolo da modernidade e da pujança do capitalismo do princípio do século XX. O Fordismo desdobrou-se em outras versões organizadas no trabalho nas fábricas, em tema que será retomado adiante. Então, assim, deixa eu colocar aqui só para não perder o fim da meada, né? Vamos falar dessas diferenças acentuadas, além das quais eu já mencionei nessa imagem para vocês. O Taylorismo, né, tá lá, separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos. Racionalização da produção, ou seja, deixa eu afastar aqui, eu vou enxugar. O que é racionalizar? É economizar. Eu vou enxugar aquilo que eu produzo, eu vou conter o supérfluo e eu vou controlar o tempo dentro dessa produção. Para quê? Para estabelecer níveis mínimos de produtividade. É como se eu dissesse que o Taylorismo eu vou trabalhar com encomenda. Um exemplo, eu vou fazer salgado, eu vou vender salgado. A gente tinha que falar de comida, né, gente? Para não perder o hábito. Então, eu vou fazer salgados de sexta, sábado e domingo. Se eu fizer 3.000 salgados, eu corro um sério risco de na segunda-feira esse salgado, ou no domingo mesmo, tá encalhado. Então, por que eu trabalho, quando eu faço salgado, eu trabalho sob encomenda? Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês aí seria o Taylorismo. Já o Fordismo, a produção e o consumo em massa, né? Ele tem a produção e o consumo em massa. Ele não se preocupa tanto com a qualidade. Tem uma extrema especialização no trabalho, onde cada um sabe daquilo que lhe compete fazer. Rígida padronização da produção, né? Ou seja, tudo é padronizado, não tem surpresa. E é uma linha de montagem. O que é essa linha de montagem? É produzir em grande escala. Deixa eu falar mais um pouquinho desse Taylorismo e do Fordismo. Isso aí são teorias, tá? O Taylorismo, a princípio, é uma teoria criada, como falei, pelo Frederick Taylor, né?
1856 até 1915, e ele desenvolve essa teoria a partir da observação dos seus próprios trabalhadores nas indústrias. Esse engenheiro, né, Frederick Taylor, ele constatou que os trabalhadores eles deveriam ser organizados de uma forma hierarquizada e sistematizada. Ou seja, cada trabalhador vai desenvolver uma atividade específica no sistema produtivo, tá? Cada um vai se especializar em um único trabalho. Nesse terrorismo, né, o trabalhador ele é monitorado segundo o tempo da sua produção. Ou seja, eu não vou lá poder estar trabalhando e olhando aqui as minhas mensagens porque eu tenho que trabalhar por produção, né? Cada indivíduo ele deve cumprir a sua tarefa no menor tempo possível. E obviamente que vai premiar aqueles que se sobressaem. E isso aí, essa premiação, essa valorização, ela vai provocar o que nós chamamos de exploração do proletariado, que ele vai ter que se desdobrar para cumprir lá o tempo cronometrado, né? Dando prosseguimento à teoria de Taylor, né? O Henry Ford, em 1863, ele tinha uma indústria automobilística, né, que foi pioneiro nas indústrias automobilísticas, e ele desenvolveu seu procedimento industrial baseado na linha de montagem, o que era para gerar uma grande produção que deveria ser consumida por uma quantidade maior de pessoas. Então, os países desenvolvidos, eles aderiram totalmente ou parcialmente a esse método produtivo industrial, que foi extremamente, né, importante para a consolidação aí do que nós chamamos de supremacia norte-americana no século XX. Os países subdesenvolvidos eles não se adequaram ao Fordismo, né, no sistema produtivo, pois a sua população ela não teve acesso ao consumo dos produtos gerados pela indústria de produção em massa. Já a essência do Fordismo, ele é baseado na produção em massa, mas para isso é preciso que haja um consumo também da massa. Outra ideologia particular, né, é quanto aos trabalhadores que deveriam ganhar bem para consumir mais. Isso no Fordismo, tá? E o Henry Ford, ele deixou bem claro que o trabalhador ele não ganha para pensar, ele ganha apenas para produzir. E em cima dessa produção, consumir. Olha que interessante, ele ganha para produzir e não para pensar. E em cima dessa produção, ele próprio vai ser o consumidor. Tá legal? Não, eu acredito que seja mais isso, essa parte. Aí a gente viu lá trabalho como ação social. Nessa questão de trabalho como ação social, eu também costumo achar extremamente interessante. Só um minutinho, deixa eu mudar aqui, ver se consigo mudar a imagem. Não, para que não percamos tempo, eu não vou mudar a imagem não. Então lá na página 8 também, né, que fala do trabalho como ação social, assim como Praxis de Marx e o fato social de Durkheim, o conceito de ação social é fundamental no pensamento de Max Weber, conceito cuja concepção está fundamentalmente associada ao trabalho. Para Weber, para Weber, as ações sociais elas devem ter um sentido, uma finalidade, pois delas é que deriva a noção de relações sociais. A ação social inclui a tolerância ou a omissão e orienta-se pelas ações dos outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras. Os outros podem ser individualizados e conhecidos, ou então uma pluralidade de indivíduos, indeterminados e completamente desconhecidos. Dinheiro, por exemplo, significa um bem de troca, que o agente admite no comércio, porque sua ação
está orientada pela expectativa de que outros, muitos, embora indeterminados e desconhecidos, estão dispostos a aceitá-los por sua vez numa troca futura. Vejam lá. Weber não considera ação social qualquer contrato entre indivíduos. Num choque de dois ciclistas, por exemplo, vê somente um fenômeno natural. Se, no entanto, ambos desviam ou brigam após o choque, e sim temos uma ação social. Deixa eu ilustrar para vocês o que seria essa ação social para Weber, né? Na visão de Weber, a função do sociólogo é compreender o sentido dessas chamadas ações sociais. É fazê-los, né, encontrar a ligação, os nexos causais que vai se determinar por si só. Então entende-se aí como ação, entende-se que ações de praxis lá que são imitativas, nas quais eu posso dizer que se confere um sentido para o agir. Não são ditas ações sociais. O objeto da sociologia é uma realidade aí que eu coloco como infinita. E para a gente analisar, é preciso construir tipos ideais, que não existem de fato, mas que vão nos orientar a fazermos uma análise. Os tipos ideais, eles servem aí como modelos, né? Para a partir deles a gente estudar, entender essa infinita essa infinita coisa da ação social, né? Então assim, tá lá, página 9, tá? Weber enumera então 4 tipos de ações sociais, tá? A ação tradicional, que são orientada por costumes enraizados, a ação afetiva, que são dos efeitos emotivos e sentimentais. Essa eu tenho, né? Essa é a minha ação afetiva em relação a vocês. É uma coisa afetiva, emotiva, né? E a ação racional com relação a valores, que é determinada pela crença consciente nos valores éticos, religiosos, estéticos, etc. Quando eu brinco com vocês, bonitos, bonitas e demais, né? Essa é uma ação racional com relação aos valores, né? Principalmente a parte dos demais aí. E a ação racional com relação a fins, em que as expectativas com relação a objetos ou outros indivíduos são condições para atingir avaliados e perseguidos. Os tipos ideais desses 4 tipos, né, que a gente pode estudar e a partir deles, né, dessa infinidade de possibilidades, a gente pode escolher que tipo de ação social a gente vai desenvolver mais ao longo da nossa trajetória de vida. Assim, para Weber, a ação social é aquela que é orientada ao outro. No entanto, há algumas atitudes coletivas que não podem ser consideradas sociais. Então, assim, no que se refere ao método sociológico, Weber coloca aqui, diferente de Durkheim, né, que tem como método da observação e a experimentação, sendo que esta experimentação ela se dá a partir de uma análise corporativa, tanto um como o outro, ao tratar os fatos sociais como coisas, como objetos, né, eles fazem o quê? Durkheim, ele pela pesquisa, né, o abandono dos juízos que nós temos, os nossos valores que são próprios do sociólogo. Nós temos que ser neutros. Para julgar, tá? Então, assim, teremos que ter a destreza de fazermos aí uma total separação, tá? E essa total separação seria aí entre o sujeito que se estuda e o objeto a ser estudado.
que também aí pretendem as ciências naturais fazer essa coisa. No entanto, para Weber, né, na medida em que a realidade é infinita e quem estuda faz nela apenas um recorte, né, a fim de explicá-la melhor. O recorte feito, né, é a prova de que, como eu posso colocar, é a prova de que uma escolha de alguém por estudar isto ou aquilo, neste ou naquele momento, pode fazer muita diferença, porque ele vai olhar de uma maneira diferenciada, né? Os juízos de valor, eles aparecem no momento da definição daquilo que nós estamos estudando. Então, resumindo, assim, o conviver com a doutrina protestante, acho que na época, né, influenciou Weber na escrita aí de um livro, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Porque para o Weber, é apenas após a definição do tema, quando se vai partir aí rumo a tais descobertas, que dá para ser imparcial, tá? No estudo daquele objeto. Então isso é o trabalho e a ação. Espero que tenham entendido, né? Um pouco complexo o assunto. Tem aí o exercício da página 9, 10 e 11 e 12 e 13. Façam os exercícios, tá? Para que a gente possa ver sociedade industrial na próxima aula. Tá legal? Deixa eu ver aqui como que tá a gravação. Quanto tempo? Não esqueçam de fazer os exercícios, né? Para que a gente possa